Últimas horas temos, claro, estado focados na Venezuela, Estados Unidos, já lá vamos. Primeiro, até porque é sempre importante olharmos para este tipo de reportagens, para vermos o outro lado deste conflito. Muitas vezes falamos aqui, claro, daquela que é a diplomacia, naqueles que são os grandes combates, mas esquecemos de quem realmente está a viver esta guerra na primeira pessoa, na pele. Mas deixe-me olhar aqui para Paris, até porque hoje há a coligação de vontades, vários líderes europeus reunidos com este senhor, Volodymyr Zelensky, representantes também norte-americanos vão estar presentes em Paris. O que é que pode sair daqui? O que é que nos tem escapado aos olhos em relação ao que tem acontecido, aos avanços, ao recuo desta fase de negociações, até porque estivemos, como dizia há pouco, focados na Venezuela? Naturalmente. Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite, Sr. Doutor. Permita-me apenas um pequeno apontamento. Sim. O drama humano das pessoas, dos civis, de um lado e do outro da fronteira, que sistematicamente, mas mais naturalmente na Ucrânia. A Ucrânia é que é verdadeiramente o teatro de operações terrestres, onde decorre todo este drama que vai quase para 4 anos que temos vindo aqui a acompanhar, é aquilo que as imagens mostraram, não é? E sabemos que no próximo fim de semana as perspectivas ou as previsões meteorológicas apontam para 20 negativos, entre 12 e 20 negativos, nomeadamente em Kiev, que uma boa parte da cidade está sem luz, etc. Agora, indiretamente à questão que gentilmente colocou, indo a Paris, de onde vemos estas imagens, o que estamos a assistir é uma reunião da coligação das boas vontades, ou das vontades, com Zelensky e o anfitrião Macron. É interessante que Zelensky traz uma equipa nova, portanto, neste momento o seu chefe de gabinete é Budanov, Kirill Budanov, um homem das operações especiais, das forças especiais, um homem das informações da inteligência militar. Está a haver uma mudança profunda na estrutura de liderança política ou político-estratégica na Ucrânia. Aqui, fundamentalmente, o que é que está a ser decidido? Está a ser decidido... as garantias de segurança, ou seja, e depois de assinar o acordo, que garantias é que temos? Temos, entre aspas, na voz deste homem que vemos na imagem, Volodymyr Zelensky? Doutor, a dúvida está se é depois do acordo que não se perspectiva. Sim. Depois dos acontecimentos que assistimos, nomeadamente aquele incidente em Valdai, portanto, toda aquela, digamos, aquela desconfiança entre russos e norte-americanos, o que nos parece haver uma dissociação ou o fim da lua de mel entre Putin e Trump. E ouvimos as declarações de Trump a dizer não tenho medo de Putin, etc. Ouvimos as declarações bastante cáusticas de Trump em relação a Putin. Portanto, vemos que a aproximação, o que nos parecia que estava a decorrer bastante bem, na sequência deste incidente, que depois inicialmente Trump mostrou-se indignado e a seguir já veio desmenti-lo, uma baralhada, mas o que é uma realidade, o efeito é que neste momento a probabilidade de haver uma negociação ou uma paz negociada parece-nos bastante pequena. O que Zelensky traz, efetivamente, é o seu plano de 20 pontos, que não difere grandemente daquilo que era, digamos, o que a Ucrânia, o projeto ucraniano, o plano de Kit Kellogg, em boa verdade, um cessar-fogo, etc. A questão aqui é que, muito provavelmente, ou tudo aponta que não vai haver cessar-fogo. E, portanto, para que esta reunião? Era a minha pergunta Era seguinte. A pergunta que se colocou, a tal pergunta, como costumamos dizer, de $1 milhão. Esta reunião, muito provavelmente, é para criar um facto consumado. Isto é, a colocação das forças no terreno. Aqui Mas isso implica mudar completamente do que é a essência deste conflito que está quase nos 4 anos? Implica uma dinâmica de escalada, implica testar, digamos, a determinação de Putin, porque há sempre aquela... E aí, sem entrar em grandes alarmismos, claro. O que implica que estaremos mais inseguros daqui para a frente, e quando digo nós, todos os europeus, mesmo estando a quilómetros de distância do conflito? Nós, a geografia protege-nos, efetivamente. Temos a sorte... Somos Mas será que neste mundo tão globalizado essa distância nos protege assim? Não nos protege. Ninguém está protegido a 100%, como sabemos, não é? Agora, efetivamente, o que nos pode não proteger é as políticas que eventualmente seguirmos, não é? Na Segunda Guerra Mundial mantivemos uma neutralidade, negociando com ambas as partes, vendendo
cedendo wolframio aos alemães, cedendo digamos, facilidades ou possibilidade de utilização dos Açores pelos aliados. Portanto, aqui vamos ver, estamos incluídos numa União Europeia que tem uma ginástica muito complicada, que está neste momento numa situação a digerir, uma situação muito difícil. E onde é que entra a NATO no meio disto tudo, Sr. Major-General? Soutor, a NATO não a temos visto, não é? Não, digamos, estará lá certamente Mark Rutte, se estiver, mas não o vimos à volta da mesa, deve estar a acompanhar o processo, porque a NATO é cada vez mais um pilar de segurança europeu, mas Mark Rutte reporta a Washington, como sabemos. Portanto, a NATO está numa situação um pouco estranha. Dizia a senhora Frederiksen que se houver alguma ingerência americana na Groenlândia, a NATO acaba, é muito por, talvez não acabe, mas não é a mesma coisa, já não é a mesma coisa do que era. Aqui, eventualmente, o que podemos ter, indo à questão que o senhor colocou, estaremos mais seguros? Talvez não. E porque amanhã é o Natal Ortodoxo. Sim. Há pouco vimos a reportagem de Carla Rodrigues, mostra como estão as condições meteorológicas. Neste momento há uma certa acalmia no teatro de operações, provocada pelo mau tempo, pelos nevões que têm caído, porque impossibilitam as forças de grandes manobras, e também provocada pelo facto de a festa, é o Natal Ortodoxo que ambas as partes festejam. Mesmo com a mudança, sabemos que grande parte da população ucraniana... As pessoas não mudam, não é? Claro. Mudou politicamente, mas na prática os ucranianos são, na sua esmagadora maioria, ortodoxos. Portanto, mas vamos ver dentro de 2 dias. Vamos ver, porque os russos ainda não retaliaram pelo incidente. Portanto, vai haver certamente... Uma resposta por parte da Rússia, claro. Porque esta guerra é fundamentalmente uma guerra comunicacional, uma guerra de narrativas, uma guerra de querer impor através de isto é, querer submeter a realidade à narrativa e não a narrativa à realidade. Portanto, o que se cria aqui é uma realidade virtual e a partir daqui cria-se um facto consumado e depois vamos ver se os russos reagem ou não. Deixe-me acelerar, porque senão vamos ficar sem tempo para falar sobre todos os assuntos que queria a sua análise e o seu olhar. Incerteza também em relação ao futuro da Venezuela. Conseguimos responder a esta pergunta hoje, dia 6 de janeiro, de forma efetiva, tendo em conta principalmente aquilo que Donald Trump disse nas últimas horas em relação às eleições, num prazo de 30 dias, será que esse prazo não é mesmo de 90 dias e que o grande objetivo dos Estados Unidos é que o projeto que vai durar 2 anos, tendo em conta aquele que é o principal ouro da Venezuela, o petróleo? Doutor, há muita confusão no processo, há todo um jogo de sombras aqui muito, muito estranho. Fica claro que os Estados Unidos têm um projeto claro em relação ao futuro da Venezuela? Parece-nos que sim, parece-nos que sim. Isto faz-nos sempre lembrar aquela frase de tem que ser ao pingue. Não importa que o gato seja pardo ou seja branco, o que interessa é que ele caça ratos. Aqui aos Estados Unidos, tal e qual como na Síria, se compararmos, e quem nos acompanha, senhoras e senhores telespectadores, reparem o que é que se passou na Síria. Na Síria, o que interessou aos Estados Unidos foi tirar a Bashar al-Assad. E fundamentalmente retirar a influência iraniana da Síria e meter lá um terrorista, é o termo, um terrorista da Al-Qaeda frente ao Nusra Estado Islâmico. Portanto, os americanos não estão nada preocupados com a Síria nem com o povo sírio. Estão preocupados, sim, em termos estratégicos, que a Síria não seja um entreposto para o Irão que depois vai destabilizar... Mas então não há um projeto claro em relação ao futuro da Venezuela? Ou esse projeto não passa por tornar a Venezuela um país verdadeiramente democrático? Não nos parece, não é? E nunca é preocupação de Trump, a questão muito sinceramente. Trump é um pragmático, os americanos, Trump não. O Trump é a ponta do iceberg, toda uma geopolítica norte-americana que está a ser implementada. O homem forte hoje... Voltamos a falar de tornar a América grande outra vez? É bastante, e a América não falamos, geograficamente. E a América não falamos apenas dos Estados Unidos, geograficamente, sim. Da América do Sul, Central e do Norte. Doutor, nós chamamos aqui a atenção da importância da estratégia de segurança nacional norte-americana. É muito mais do que um mero de papel. Não é como a nossa, não é? Que é publicada, a estratégia de segurança, Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, que publicar, depois ninguém mais lê aquilo. Isto não, isto é a operacionalização da política externa norte-americana e, muito rapidamente, o que é que vamos assistir, muito provavelmente, é uma mudança do regime chavista. E nessa mudança, e podemos olhar já para o próximo gráfico, entra uma destas duas mulheres ou nem por isso?
é entre esta mulher. Muito provavelmente, eu não queria entrar em especulações, mas até ontem vice-presidente, hoje presidente interino Corina da Machado, Venezuela. o Trump já disse que Corina Machado, a população não gosta dela. Esta senhora representa uma transição progressiva. O doutor, é deselegante o que eu vou dizer, mas quem tem mais anos como mas para quem segue não afincadamente e não com bastante rigor o assunto de política internacional, não é mais do mesmo, Delcy Rodrigues? Talvez não. Talvez não. Isto é, porque fundamentalmente os norte-americanos retiraram o interlocutor, isto é, retiraram a personalidade. Os americanos fazem sempre isso. Já que o dissemos, o centro de gravidade estratégico na Venezuela, Maduro. Centro de gravidade estratégico no Iraque era Hussein, Saddam Hussein. Na Jugoslávia, Milosevic. Na Rússia, Putin. Retirando o centro de gravidade estratégico, o líder, depois há condições para negociar. Mas Delcy Rodrigues fica género de maquete dos Estados Unidos ou não? Talvez não. Há fontes que referem que esta senhora, Rodrigues, terá negociado com os Estados Unidos através do Qatar. Portanto, esta transição, o que nós assistimos verdadeiramente foi uma mudança, um golpe de Estado, foi um golpe de Estado muito bem encenado, em que fontes muito credíveis, já são várias que o dizem, em que Delcy Rodrigues tem um discurso para dentro, muito agressivo, muito chavista, vimos o seu juramento, mas tem um discurso para fora diferente. Mas isso é diretamente para os militares, certo? Para os militares e para a população, porque nós a Revolução Chavista... Mas o peso militar e o peso da população naquele que é a condução da Venezuela têm pesos diferentes. Tem, mas quem tem a área militar tem o poder. Tem influência. A Revolução Chavista é militar. Exato. Mas toda esta mutação política não está a ser feita, no nosso entendimento, sem um acordo com os militares. Porque, em boa verdade, quem morreu na defesa, na segurança de Maduro foram os cubanos que estavam a defendê-lo. Portanto, muito provavelmente, só para concluir, o que nós assistimos foi uma mudança de regime, uma espécie de golpe de Estado, feito por dentro, com as elites políticas e económicas venezuelanas, no sentido de trazer a Venezuela para a economia global. Os Estados Unidos ganham porque vão voltar ao petróleo, embora é outro discurso, o petróleo venezuelano é um petróleo particular, que existe uma refinação própria, precisa de 10 anos para voltar ao fulgor que tinha há 30, e o que vamos assistir é uma transição lenta para uma integração e em termos geopolíticos os Estados Unidos ganharam porque retiraram a China e muito provavelmente a Rússia também do processo. Cuba é o próximo. Em poucos segundos vou já para o último gráfico, precisamente olhando para a Rússia e para a China, é o gráfico número 4. Que consequências é que esta operação dos Estados Unidos, liderada por Donald Trump, terá naquela que é toda a geopolítica mundial, naquela que é toda a organização da segurança mundial, tendo em conta estes dois senhores que temos aqui na ponta? Obrigado. Não poderíamos ter uma melhor imagem para mostrar o que segue. O que segue, provavelmente, aquilo que estamos a viver hoje é uma alteração na ordem internacional, no sistema internacional, em que voltamos novamente a uma estratégia, a uma geopolítica, a uma política externa de zonas de influência. Na prática... Ou seja, ver quem tem o maior quintal ou o quintal mais influente, mais rico. Chegarem a acordo entre quintais. Isto é, o hemisfério ocidental que está na estratégia de segurança nacional norte-americana, da Groenlândia à Terra do Fogo, todo aquele ecossistema, preocupação para os nossos amigos brasileiros. Para fecharmos muito rápido. Preocupação para o Brasil, nomeadamente. Mas isso é outro discurso que poderemos analisar mais tarde. Para Putin, doutrina Primakov, que vem de Primakov, que o antecedeu no governo e que foi que era fundamentalmente a antiga União Soviética, preocupação para a Ucrânia. E por fim, este cidadão que é o grande rival norte-americano. Até que ponto vai haver uma desescalada no Pacífico e Taiwan? Porque muito rápido,
pelo mesmo argumento de não reconhecer a legitimidade de Maduro, este cidadão pode não reconhecer a legitimidade do presidente, pode ir lá buscá-lo, não é? E da mesma forma que Putin também não reconhece a legitimidade de Zelensky. Portanto, o que dá para um, dá para todos. Dá para todos. Sr. Major-General, muito provavelmente nos próximos dias vamos ter tempo de falar desta nova organização, tendo em conta estes três líderes. Obrigado pela sua presença neste CNN Meio Dia. Boa tarde. Obrigado, Soutor.